hoje eu tô aqui pra dar dicas pra quem tá tentando Ciências Sem Fronteiras ou pra qualquer um que queira tentar uma universidade nos Estados Unidos sobre como fazer os essays. Pra isso, eu vou usar como base o formulário do Common Application, que é o formulário que as pessoas que estão tentando Ciências Sem Fronteiras têm que preencher. Agora vamos para as dicas de como escrever mesmo o seu essay. Gente, esses essays eles são pessoais, não são redação de escolinha, de vestibular. Não é a mesma coisa que uma redação que você escreve aqui no Brasil, geralmente, no Enem e tudo mais. Você pode falar em primeira pessoa e você deve falar em primeira pessoa. Então, esquece tudo que você aprendeu sobre redação no vestibular. Não é a mesma coisa. Basicamente, você tem que vender o seu peixe e você tem que mostrar que você é um bom candidato para aquela universidade que você está sendo aplicado. Então, no essay você vai ter a oportunidade de mostrar não só que o seu TOEFL foi tal nota, mas que você tem a capacidade de se comunicar e de escrever e explicar os seus interesses num texto. Então é muito importante o essay. Eles leem, eu perguntei pra minha orientadora lá dos Estados Unidos e eles realmente leem essas coisas e eles dão importância pra isso. Isso que vai deixar claro pra universidade quem é você, qual o seu estilo de... Se você tem desenvoltura, se você consegue se comunicar bem em inglês e se você consegue explicar quais são os seus objetivos e se você é uma pessoa determinada. Então, por favor, deem valor ao essay. Uma dica que eu dou pra vocês fazerem esse essay é colocarem primeiro em tópicos o que vocês querem escrever ali, o que vocês querem falar em cada um deles. Feito isso, escrevam. Simplesmente escrevam do jeito que for. Não se importem tanto na primeira escrita em quão certo aquilo tá, quão bem estruturado tá o seu texto. Primeiro, escrevam e façam ali um brainstorm. Depois que você já tiver mais ou menos a quantidade de palavras que eles pedem, que é cerca de 500 palavras... Ah, outra coisa, tem que usar todas as 500 palavras. Se possível, escreva exatamente 500 palavras ou quase isso. Eu ouvi isso de pessoas que são do Admission Office e tudo mais, e eles dizem que se você não usa o máximo, eles acham que você não estava tão cometido, você não estava tão interessado, você não se esforçou tanto para fazer aquilo. Então, por favor, se esforcem bastante, tentem usar o limite perfeito, tá bom? Depois que vocês já tiverem o corpo do seu texto, então eu indico que vocês deem uma relida. Com certeza vocês vão fazer 1 milhão de alterações. Vejam quais frases estão bem escritas, se tá tudo bem claro, se cada parágrafo tem uma ideia isolada, se você não dividiu parágrafos errados ou se você fez algo que podia ser um parágrafo, 2 parágrafos, todas aquelas questões de gramática e tudo mais e escrita. E aí vamos aperfeiçoar o seu texto. Nessa lida é importante você ver se você repetiu muito uma mesma palavra. A dica que eu dou é você ver as palavras que são muito coloquiais e você jogar no dicionário, The Free Dictionary, é muito bom, e veja sinônimos dessas palavras. Veja sinônimos mais, né, pomposos, mas não use as coisas se você não souber usar. Use uma palavra se você tiver pleno domínio dela, senão vai parecer que você... Senão você corre um grande risco de você usar algo muito estranho e ficar esquisito e a pessoa vê que você tá usando sem saber. Outra dica que eu dou é você pegar expressões inteiras e jogar no Google e ver se o Google te corrige ou se a quantidade de termos encontrados no Google foi muito baixa. Você pode também fazer isso e comparar a quantidade de termos encontrados para cada caso. Por exemplo, I have 20 years. Se você jogar isso no Google, você vai achar muito menos resultados do que se você colocar I am 20 years old. Essa é uma dica. Se você estiver na dúvida, faça isso. É bom, é útil. Outra dica que eu dou pra vocês é deem pra todo mundo ler o seu essay. Mandem todos os seus amigos possíveis leem. Você sempre vai encontrar um erro. Por exemplo, no meu, eu mandei pra um monte de gente, ninguém reparou um erro que tinha lá. Eu mandei pro meu primo, aí depois que eu já tinha submetido, não dava mais pra trocar nada.
e ele reparou que faltava um D numa frase no passado, logo no início. Eu não reparei, um monte de gente não reparou, só meu primo reparou, mas já era tarde demais. Então sempre envie para quantas pessoas você puder, porque na hora a nossa cabeça tá tão cheia de coisa que você acaba deixando bobeira passar. É claro que eles não vão olhar com maus olhos se você tiver um erro. Essa é a página do Writing que o pessoal tem que preencher. São basicamente 5 respostas que eles têm que dar. Variam desde quais cursos você planeja fazer, que cidade você prefere e suas motivações e desejos com esse intercâmbio para os Estados Unidos. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é vocês não preencherem na ordem que tá lá no Common App. Eu particularmente acho que faz mais sentido vocês preencherem primeiro a última pergunta, que é: por favor, liste 8 cursos e dê uma breve descrição deles que você gostaria de fazer lá nos Estados Unidos, e depois você responde o resto. Por quê? Porque com base nesses cursos que você pretende fazer, se você tiver eles em mente, você vai poder escrever melhor os seus essays maiores. E também essa resposta vai servir de um treino para você elaborar as suas perguntas mais importantes, que são as maiores. E como eu faria para responder isso? Poxa, como é que você vai saber os cursos que você vai cursar lá, se você não sabe nem qual universidade você tá, você não sabe nem o que vai ter lá? Então, a dica que eu dou é: peguem o seu curso aqui no Brasil. Vejam as matérias que vocês iriam fazer ano que vem, nos 2 semestres que vem, ou 3 ou 4 semestres que vem. Quais matérias você ainda precisa fazer para se formar? E aí, o que eu indico é você pegar as universidades que você tem mais interesse de ir para os Estados Unidos e você olhe nos cursos que são parecidos com os seus, quais matérias têm mais similares a essas matérias que você vai tentar. Também não tenta se limitar só a matérias obrigatórias que você precisa realmente cursar, que são do seu curso. Veja também matérias eletivas que você teria interesse, coisas que você quer aprender de novo, de diferente. O segredo pra mim é você balancear. Pegar assim, metade das matérias obrigatórias que você vai precisar realmente fazer para você não se atrasar também quando você voltar pro Brasil, e metade ou 1/3 das matérias eletivas, que sejam coisas diferentes, que você não teria oportunidade de fazer se não fosse lá nos Estados Unidos. Nessa hora não pode ter preguiça, gente. Entra lá no site das universidades americanas, vê os cursos, vê quais são as matérias, lê a descrição das matérias, as ementas e vê o que seria mais similar ao que você pretende fazer. A dica para você encontrar esses cursos e as descrições dos cursos é procurar no Google ou no site da sua universidade, da universidade que você quer cursar, pelo nome Syllabus. É assim que eles chamam ementa em inglês. Uma vez que você já tem em mente o que você quer cursar, quais cursos você já tem mais interesse em fazer, esse tipo de coisa, agora vamos responder a primeira pergunta que está lá em cima no Common App, que é seus objetivos de estudo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o exemplo da minha carta que eu fiz sobre os meus objetivos de estudo na época que eu fiz isso, pra vocês darem uma olhada, só para servir como referência, tá, gente? Nessa parte, basicamente, você vai falar qual é a área que mais te interessa dentro do seu curso. Assim, por exemplo, eu faço biomedicina, mas eu gosto de neurociência, então eu falei basicamente sobre neurociência ali. E dentro de neurociência eu fui mais específica ainda e disse que eu gostava de neurociência computacional. Então eu fui sendo cada vez mais específica no meu texto e explicando quais são os meus interesses principais, mas também dando uma geral na área que eu gosto, para não deixar muito específico e cancelar outras oportunidades. Novamente, na ordem toda diferente que eu tô respondendo essas perguntas, eu responderia por terceiro. O terceiro tópico que eles pedem no Common App, que é Research Topics. Essa pergunta não tinha na minha época, e eu acho que ela se refere principalmente ao estágio que a gente faz no verão. Pra quem não sabe, o Ciências Sem Fronteiras ele é composto de 9 meses de estudo em faculdade e 3 meses em que você fica ou numa empresa fazendo estágio
ou numa universidade fazendo pesquisa. Então provavelmente ele tá falando sobre isso. Não tem muito mistério, gente, é só vocês falarem qual área vocês gostariam mais de trabalhar, qual área vocês têm mais interesse em pesquisa e tudo mais. E como são só 100 palavras, então esse é facinho. E por último tem o essay, que é sobre as suas perspectivas nos Estados Unidos, suas motivações para viajar. Por que você está motivado a sair do seu país, sair da sua universidade? O que você vai ganhar indo para os Estados Unidos? Novamente, esse eu coloquei também na descrição do vídeo, ele tá no mesmo arquivo do outro essay que eu dei de exemplo do que eu fiz, e eu me foquei principalmente na questão de fazer cursos que eu não teria aqui, porque lá fora, pra quem não sabe, não existe curso, não existe... Ninguém entra na universidade com um curso definido lá fora. As pessoas definem o curso que elas vão se formar depois que elas já estão lá. Então isso faz com que nos Estados Unidos você tenha muito mais interdisciplinaridade e matérias que não existem aqui no Brasil muitas vezes. Então, você também pode falar que lá você vai ter uma experiência de conviver com pessoas do mundo inteiro, que aqui no Brasil não é tão comum você ter estudantes internacionais. Você pode falar que vai ser muito bom para o seu amadurecimento pessoal. Você pode falar que diferencial para o mercado de trabalho você ter uma melhora no seu inglês, uma experiência como essa. Não se esqueça também de explicar como que você vai utilizar essas habilidades novas que você vai aprender nos Estados Unidos quando você voltar para o Brasil, porque o programa, se vocês não lembram, te obriga a voltar para cá depois que você encerrar o programa lá nos Estados Unidos. Então, como que essas coisas vão melhorar a sua experiência quando você voltar para o Brasil? Como que essa experiência vai te mudar? Como que você espera que isso aperfeiçoe o seu ser? Então, gente, essas foram as dicas que eu consegui lembrar. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se ficou faltando alguma coisa, por favor, me avisem. Eu vou gravar mais vídeos sobre dicas e minha experiência nos Estados Unidos e responder as perguntas de vocês no Facebook. Tá meio difícil porque essa minha volta pro Brasil foi meio conturbada e tal, ainda tô me adaptando, mas em breve mais vídeos. Enquanto isso, assistam os outros da série, que eu já tenho vários vídeos dando dicas e tudo mais. Não estão tão atualizados, mas tem muita coisa que ainda vale também pra você. Então é isso, obrigada e tchau!